Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos no canal Rascunho Teológico. Quero também, nessa oportunidade, desejar boas festas. Estamos no final do ano, não é? E estamos chegando no período das festividades que o mundo inteiro comemora, obviamente. Nós estamos gratos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e alunos do canal Rascunho Teológico, né? De forma que é muito gratificante passar esse ano, mais um ano com vocês. E aqueles que estão chegando agora, eu quero deixar aqui minhas felicitações, desejar a todos um ano de paz, de bênção, que você tenha muitas suas relações, todos os seus projetos sejam cabalmente cumpridos no nome do Senhor Jesus, desde que os seus projetos alcance os projetos, ou seja, coadunem com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus, tá certo? Deus abençoe sua vida. O canal Rascunho Teológico deixa aqui essas felicitações, certo? Estamos tendo aula de ética, não é? E nesse conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a ética e o racismo, né? Como ética, racismo, direitos humanos, como a Bíblia encara isso, né? Como a Bíblia trata disso, né? Quando surgiu o racismo, de onde veio o racismo, qual é a base histórica desse tipo de posição, ok? Então, o racismo consiste em preconceito, na discriminação com base em percepções sociais, tem também conceitos étnicos, né? Baseia em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas vezes toma aí a forma de ações, né? Ações sociais, práticas, crenças, sistemas religiosos, políticos, que consideram diferentes raças devem ser classificadas como inerentes, superiores ou inferiores. Com base nessas características, habilidades e qualidades comuns herdadas, né? Também pode-se afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. Alguns consideram que qualquer oposição que o comportamento de uma pessoa está ligado à sua categorização racial é inerentemente racista, não importando aí ação ou intencional prejudicial. Na verdade, dentro do contexto geral, Deus não criou esse tipo de anomalia, né? Todos os homens são iguais perante Deus, diante de Deus, todos os homens, independente de cor, raça, tribos, língua, cultura, visto que Deus é acultural, certo? Então é uma ignorância, uma estupidez fazer esse tipo de discriminação, porque todos são iguais, todos precisam comer, todos precisam beber, todos precisam ir, todos precisam vir, todos, as mesmas necessidades que tem um, tem outro, ponto, né? Ponto. Dentro do contexto sociológico, né, nós vamos ver que a sociologia e a psicologia trabalha essa proposta. Alguns consideram que qualquer suposição e comportamento de uma pessoa está ligada à categorização racial, conforme eu disse, não importando aí ação intencionalmente prejudicial ou pejorativa, porque estereótipos necessariamente subordinados à identidade individual, identidade de grupo, né? Na sociologia, na psicologia, algumas definições incluem apenas formas consistentemente malignas de discriminação, né? Entre as formas sobre como definir o racismo está a questão de incluir formas de discriminação que não são intencionais, né? Isso já virou também cunho político, enfim, já foi para a política e tal. Trazendo aqui o contexto histórico, né? Enquanto a raça e a etnia são considerados fenômenos distintos da ciência social, comportamentos ou contemporâneo, aliás, dois termos aí têm uma longa história na equivalência do uso popular e na literatura mais antiga das ciências sociais. Racismo e discriminação racial são muitas vezes usadas
para descrever, né, a discriminação com base étnica, no caso, ou cultural. Independentemente dessas diferenças, né, são descritas como raciais, de acordo com a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas, a ONU. Não há distinção entre termos discriminação racial e discriminação étnica, sendo que a superioridade baseia-se na diferença entre raciais e cientificamente falsa. É cientificamente falsa. Sendo que a superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa. Então, qualquer tipo de discriminação é um problema. Sempre foi, sempre será e nunca será diferente. Ponto. Né? Na história, o racismo foi uma força motriz por trás do tráfico do transatlântico, dos escravos dos Estados Unidos, dos estados, que se baseia na segregação racial. Nos Estados Unidos, no século XIX, o início do século XX na África do Sul, sob o regime do apartheid, por exemplo, as práticas ideológicas do racismo são universalmente condenadas pela ONU. A Declaração dos Direitos Humanos tem aí, também tem sido aí parte importante da base política e ideológica de genocídio ao redor do planeta, como o Holocausto, mas também no contextos coloniais, como o ciclo de borracha da América do Sul, de Congo, e conquistas europeias das Américas no processo de colonização da África, Ásia e Austrália. Então, precisamos ter um norte sobre isso. Né? A discriminação, o racismo é discriminação e preconceito contra as pessoas pertencentes a uma raça étnica ou uma etnia diferente entre os graves problemas sociais que ainda persiste atualmente. Por exemplo, a Ku Klux Klan, por exemplo, atuante nos Estados Unidos, é exemplo de discriminação racista. Né? Para se compreender bem o que é racismo, é necessário saber, antes de tudo, o que propriamente a palavra diz, de onde vem a origem, que é relativa ao que, recentemente, o que é que apresenta isso, as pesquisas recentes. Né? Ela apareceu pela primeira vez no artigo publicado em uma revista francesa intitulada Revue Blanchet, né? No ano de 1902. Né? Nas décadas que se seguiram, o termo começou a se popularizar em quase todas as línguas europeias, inglês, português, espanhol e etc., sendo usado aí para denominar as concepções entre superioridade e inferioridade racial, que começaram a vigorar na Europa a partir do século XIX. Né? Em pouco tempo, com concepções que tinham a aprovação de muitos cientistas da época, que passaram aí a justificar as ações políticas racistas em várias partes do mundo. Exemplos desses emblemáticos são exemplos emblemáticos de racismo. Vou trazer agora a política antissemita, por exemplo, em relação à perseguição aos judeus. Isso já vinha trabalhando, o povo judeu era o povo semita. Na Alemanha, os nazistas, que culminou no Holocausto. O apartheid na África do Sul. As leis de segregação racial nos Estados Unidos da América, né? E, enfim, e também por causa disso surgiu aí o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro e tal. Quais são as origens do racismo? O racismo tem uma origem cientificista, no caso. Isto é, que ele se originou a partir de determinada tese de cientistas europeus do século XIX, sobretudo médicos, antropólogos que usavam seus conhecimentos para elaborar doutrinas raciais. Dos procedimentos utilizados por esses médicos cientistas em impedir o tamanho do crânio, por exemplo, de indivíduos de raças diferentes. Os crânios maiores que supostamente comportavam mais massa cerebral eram indicativo de que a superioridade racial, no caso, né? Outros procedimentos científicos consistiam em
em análise, né? Consistia em analisar, aliás, os traços fisionômicos, no caso, relativo à feição humana, os traços faciais, né? Como nariz, lábios, orelhas, cor dos olhos, como se fosse determinado grau de pureza racial, atingido por determinada raça ao longo da evolução do homem. Né? Muitos desses cientistas baseavam-se na teoria darwinista, né, da seleção natural, e da evolução das espécies. Para saber mais sobre essa questão, né, devemos ler obras pertinentes, a exemplo, o material de Charles Darwin, né? Enfim, precisa ter estrutura para isso, que eles são bem céticos no que diz respeito às coisas sacrossantas, né? Mas é interessante para a questão de título, a título de informação, né? Essa evolução das espécies acreditava que nas mesmas leis aplicáveis da evolução dos seres vivos, né? Eram também válidas, né? Válidas para descrever a hierarquia das civilizações, sendo as mais fortes as mais construídas da raça superior. Dois dos maiores representantes cientificismo, no caso, racista, foram o francês Arthur Corneille e o inglês Houston Chamberlain. Esses homens foram proeminentes desse tipo de situação. Né? O racismo e a política. Essas doutrinas raciais, por exemplo, passaram a ser usadas para justificar o imperialismo europeu, a colonização dos continentes africanos, asiáticos e etc. Essas mesmas doutrinas permaneceram em voga na primeira metade do século XX, em regime como o nazista, que desenvolveu a política de extermínio de raças inferiores, a saber, os judeus, por exemplo, bem como chegou a usar indivíduos da mesma raça como canibais para experimentar experimentos médicos e militares, como cobaias no caso, né? Não canibais, como cobaia. Na África do Sul, desde o início da formação desse país, os brancos descendentes de holandeses, conhecidos como boeres, desenvolveram políticas racistas contra os negros que habitavam na mesma região, tendo como fundamento também a tese da superioridade racial branca. Essas políticas intensificaram-se ao decorrer das décadas seguintes, a saber do século XX, e acabaram tornando-se parte do cotidiano sul-africano. Né? Aquilo que foi denominado idioma racial do apartheid, ou seja, vidas separadas, o apartheid, vida separada, de modo semelhante à região sul dos Estados Unidos. Houve também políticas destinadas para separar negros e brancos na ocupação e espaços públicos. Não é? É um absurdo isso, né? É um negócio assim, impensável. A gente só vê essas coisas acontecer, é triste, né? Sendo que Deus criou todo mundo sem distinção, ok? Ninguém é diferente um do outro. Você pode ter o gene, claro, diferente, mas as necessidades são as mesmas. O resto é balela. Bem como dar direito, privilégios brancos e restringir o tipo de direitos, né? Privilégios aos negros. Essas políticas também se pautavam nas teses de superioridade racial branca e geraram muitos episódios violentos, como aqueles que praticados pela seita da Ku Klux Klan, que foi fundada aí após o fim da Guerra Civil Americana em 1865 para perseguir e matar negros nos Estados Unidos, né? Absurdo, né? E assim sucessivamente. E no Brasil, como é que isso é tratado? No Brasil, o racismo em outras regiões do mundo, como no Brasil o racismo existiu, ainda existe, mas com muita diferença, com uma grande diferença, por exemplo, citados acima no Brasil. Nunca houve, após a abolição da escravatura, em 1888, leis nem federais nem estadual que segregassem, separassem ou diferenciassem brancos e negros. Então, aqui no Brasil não tem isso, né? Existe o racismo por ignorância. Às vezes é o próprio negro que se autodiscrimina. Meu pai é negro, eu também sou. Minha pele é negra. Minha inteligência não está na pele. Minha capacidade não está na pele. Tenho a pele perfeita, glória ao nome do Senhor. Mas o que vem da minha capacidade
é o desenvolvimento que eu tive, que eu exploro, que eu procuro buscar, que eu procuro correr. Para mim, todo mundo tem as mesmas oportunidades, desde que aproveite-as, né? Então, o racismo no Brasil nunca foi política de Estado, né? Como nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos autores da virada do século XIX para o século XX acreditavam que vários surtos de doenças que havia no interior do Brasil eram resultado da contaminação da raça negra sobre a raça branca. Isso já era, gente, falta de instigar, não falta ninguém para instigar, tem sempre gente instigando, mas isso é burrice. Desculpa a expressão chula, mas é um negócio, é um disparate, né? Porque o que é que o branco é diferente do negro? O que é que o nordestino é diferente de quem está no sul? Absolutamente nada, né? Eu que vim da roça, trabalhei muito tempo na roça, não vejo diferença. A única diferença é que na roça eu via melhor, tipo, tinha as coisas orgânicas ali e assim sucessivamente. Viemos para a cidade e temos também expandido na cidade, né? Então, por exemplo, essa tese de que a contaminação das doenças e tal resultaria na figura de mestiço hemênico, por exemplo, doenças como doenças, por exemplo, Monteiro Lobato, quando elaborou a primeira vez um personagem Jeca Tatu, ele tinha nisso em mente. Depois, com o início das pesquisas sanitaristas, pesquisas médicas, tinha a missão de esclarecer os agentes da transmissão de doenças de mosquitos, ratos. Então, Lobato e vários escritores intelectuais abordaram antigas concepções raciais, né? Logo, isso é um equívoco total, é um disparate sem tamanho. Não há tamanho para tanto disparate, né? E assim sucessivamente. Então, ainda trabalhando a proposta, né? Quando vamos ver no capítulo, em Gênesis, capítulo 9, versículo 18 a 27, e Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13, versículo 25 e versículo 26. Então, os fatores que compõem as distinções da raça humana são secundários. Estas são as mais relacionadas à dor da pele, das origens culturais, as características de traços físicos, habilidades, línguas, hereditariedade, de qualquer outro critério racial que possa ser avaliado cientificamente, não é? O racismo se manifestou na Europa em épocas mais recentes, por exemplo, como no antissemitismo na Alemanha nazista. Hitler atribuiu o valor absoluto na Alemanha à origem e à cultura nórdica, por exemplo. Com isso, apropriou-se de uma forma de eleição humanamente inventada, agindo assim, desprezou a imagem de Deus presente em homens e mulheres e elevou diabolicamente a raça humana como superior às demais. Então, o racismo assume muitas formas diferentes, mas cada tentativa de autodestrutivas viola diretamente o que Deus nos ensina. Na história recente, era negado os afro-americanos o mesmo acesso à educação, ao emprego e ao direito de votar, por exemplo, né? O uso de estabelecimento público, mas nenhuma postura arrogante desse tipo de uma raça em relação a outra constitui um fenômeno distintivamente recente, né? Ela pode ser encontrada aí ao longo das páginas da história em quase todas as culturas do passado. Porém, os cristãos são severamente advertidos a não participar de atitudes semelhantes, às de Archibald, no caso, Archibald, que utiliza todo tipo de palavras pejorativas para se referir a qualquer raça que não seja a sua. Isso também, camarada desse está vivo por misericórdia de Deus, né? Se estiver vivo. Não tem lógica nenhuma. Já que não quer viver entre os humanos, vira bicho. Não tem outra coisa a fazer. Como não pode virar bicho, que já foi criado humano, espera o tempo de descer ao pó da terra, né? Então, a Bíblia menciona de modo muito coerente que uma raça única, Deus criou uma raça única. A Bíblia afirma que Deus fez só um sangue de todas as nações dos homens. Atos capítulo 17, versículo 26. Deus é quem afirma isso. De um só sangue todas as raças humanas são
não há diferença entre vários povos na terra, embora exista diferença de tipos de cor, cabelo, tonalidade, pele, formato de olhos, porém nenhuma diferença nenhuma dessas diferenças serve de base para um grupo de pessoas sejam declarados superior ou inferior a outro, né? Então todos são iguais, conforme Atos 17, verso 26. Na verdade, como isso é observado por Campbell Anderson, por exemplo, ele fala assim: a raça também é uma grande medida, um termo impreciso, porque não está baseado em dados científicos. Pessoas de todas as raças podem se miscigenar e gerar descendência, no caso, descendência fértil, consequentemente chamada diferença entre raças que não são as tão significativas. Um estudo de material genético humano de diferenças de raças conclui que o DNA de quaisquer duas pessoas no mundo apresentaria aí uma diferença de apenas 0,2% dessa variação. Somente 6% pode estar relacionado a categorias raciais. O restante, 94%, se refere a variações dentro da raça. Entre outras, aí as perspectivas científicas, todas as diferenças raciais são estatisticamente insignificantes. Então essas distinções são triviais e se considera 3 milhões de pares básicos de DNA humano. Alguns dos maiores danos à questão ética do racismo são os decorrentes da interpretação e do tratamento incorreto da maldição sobre Canaã. Aquilo ali não tem nada a ver sobre isso, né? Na verdade, esse texto, ele com frequência é atribuído a maldição contra Canaã. Entretanto, ele não oferece justificativa alguma para a alegação ridícula, né? Que essa maldição os africanos foram eternamente condenados por Deus. Isso é ridículo, isso é desonesto, isso é inconsequente, irresponsável, né? Um exame cuidadoso desse texto revelará definitivamente que essa alegação não está presente nela. Depois de examinar Gênesis 9, 18 a 27, passaremos do aspecto negativo do ensinamento sobre a raça humana, né? Sobre a raça para a forma positiva, sobre a forma positiva de Tiago e a perspectiva de Tiago, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 13, versículo 25 e 26, né? É exatamente embaraçoso relatar que em época tão recente quanto o último século, era comum algumas igrejas e alguns textos de escola dominical ensinarem que a razão da pele dos afro-americanos ser negra é a maldição de Cam e seus descendentes. Esse ensinamento prepotente era utilizado no século XIX para justificar a escravidão de todos os tipos de discriminação racial. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Noé aqui é apresentado em Gênesis capítulo 9, verso 20, como um agricultor que havia plantado uma vinha, como um novo produtor de vinho, e ao todo indica que ele havia bebido demais e consequentemente ficou embriagado. O resultado foi que ele ficou dentro de sua tenda, né? Então o texto de Gênesis não se detém para analisar etnicamente sua bebedeira, aprovando ou reprovando esse tipo de situação, né? De forma étnica, não existe isso, né? Nós vamos observar quando Noé recobrou a sobriedade, por exemplo, de algum modo o texto não diz como, mas soube que os seus filhos, caçula Cão, lhe havia feito e disse: maldito seja Canaã. Aqui está o enigma da passagem, porque Canaã foi amaldiçoada por seu pai, Cão foi quem participou da ação, quem praticou a ação, qualquer que tenha sido ela. Isso não nos é informado de forma diferente de forma discrepante. Canaã é identificado aqui em Gênesis 1, 10, 6, por último, supostamente era filho mais jovem de Cão, e sua descendência é relatada mais detalhadamente nos versículos 15 a 19 do capítulo, né, de Gênesis capítulo 10. A tabela das nações está em Gênesis capítulo 10. Né? Assim era esse Canaã, que devia ser escravo de escravos, né?
que é Ebed-Hadadim, capítulo 9, verso 25. Mas qual foi a relação de causa entre o a do pai de Cão e essa maldição sobre o seu filho mais novo? Apenas nos resta fazer suposições com base no que ocorreu nos séculos subsequentes na terra de Canaã, ok? Então podemos observar, Deus rejeita a parcialidade e o racismo. Isso é importante notar. Deus rejeita a imparcialidade, de modo que o juízo recaiu sobre os ocupantes de Cão, mas isso aí foi outra situação, né? Então nós vamos observar que quando a Bíblia fala de Cush, né, possivelmente a Etíope, o Egito, que é Mizraim, e Put, que se refere ao norte da África, Canaã, no entanto, é ocupante conhecido do que se tornou a Terra Santa, propriamente dita. Então vamos, porém, focalizar um ensinamento positivo encontrado no Novo Testamento, e temos aí, ali naquele texto, que é em Tiago, né, uma instrução clara aos homens e às mulheres que devem evitar tratar uns aos outros com favoritismo ou fazer qualquer tipo de distinção de classe. Hoje nas igrejas isso acontece. A gente vê a olho nu essas diferenças de classe sendo praticadas. Sim, eu já fui discriminado nesse quesito, sim. Alguém já me discriminou e até ignora a sua capacidade. Mas depois que você prova o contrário, aí não tem muito o que fazer, né? Eu gosto de fazer isso, de provar o contrário, certo? Gosto. Não queira me discriminar, você vai ter dificuldade, literalmente, porque eu não sou o que você pensa, certo? Eu sou o que Deus me propôs, eu sou o que Deus me criou, eu sou do jeito que Deus me fez. O resto é balela, o resto é inveja da oposição. Né? Então eu não sou o que você pensa que eu sou, ponto, certo? Então, como a Bíblia não dá respaldo a favorecimento aos ricos e insultarmos os desfavorecidos. Pelo contrário, para vivermos como Deus quer, precisamos refletir a posição dele conforme demonstra em nossa todos nós, pobres e ricos ou qualquer outra categoria, não nos tornamos crentes pela escolha de nosso Senhor. Não nos tornamos crentes pela escolha de nosso Senhor. As escolhas haviam sido feitas muito antes da criação do mundo. Então, como poderia estar baseado na nossa condição? Nós vamos observar que, como nós recusamos a obedecer à lei régia do amor. Então, quem discrimina quebra essa lei régia do amor. Isso é fato. Discriminou, está cometendo um ato falho, gigantesco, grotesco. É um caso de ignorante mesmo, um caso totalmente fora de qualquer contexto. Portanto, são as perguntas que ficam. Quão culturalmente sensível eu sou como pessoa, membro do corpo de Cristo, os seres humanos de raça humana, posição racial e tal. Como é que fica? Você que se acha melhor, ou paladino da verdade, ou galego dos olhos azul, e discrimina uma irmã que foi comprada pelo mesmo sangue, tem a mesma Bíblia, aprendeu, e aliás, muitos delas sabem muito mais do que você, aprendeu, tem mais temor do que você ainda acha que é melhor do que ela. Isso é ignorância, é descabido, é antiético, certo? E por que não dizer, é um fator patético, literalmente. Então, quando vamos tratar dessa questão, nós vamos ver que a Bíblia não dá razão a esse tipo de anomalia racista. A Bíblia não dá razão a isso. E quem quiser defender esse tipo de coisa sempre terá dificuldade, sempre. Sempre terá dificuldade. São dificuldades de se relacionar mesmo, porque ninguém merece ser discriminado, ninguém merece ser vilipendiado, ninguém merece ser ignorado. Haja vista que somos a mesma raça, somos do mesmo sangue, temos as mesmas prerrogativas, temos as mesmas necessidades
e as mesmas carências, tanto relacional quanto vivência no termo secular, a título geral. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração de forma poderosa. E até a próxima aula, onde estaremos tratando sobre, deixa-me ver aqui, nós estaremos tratando sobre o problema de jogo de azar, ganâncias e etc. Um abraço, até a próxima aula. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar a vida. Tenha as boas festas e feliz ano novo a todos.